Maravilha, então sejam bem-vindas aí à nossa reunião de agosto. Nesse mês de agosto, eu preparei um conteúdo que é sobre tendências para estudo de Pilates nas redes sociais. Então, o que que eu trouxe aqui? O que está funcionando agora de conteúdo de tráfego e funil, com exemplos práticos, roteiros prontos e um plano de execução em 14 dias. Então, é tudo mesmo para ajudar vocês a destravarem alguma coisa que vocês estejam passando em relação à produção de conteúdo, alguma coisa que vocês tenham dúvidas. Eu sei que sempre é difícil essa questão de produção, então eu já trouxe aqui um conteúdo bem completo para deixar vocês mais informados sobre o que está acontecendo aí nas redes sociais, como analisar algumas questões, para que a rede social de vocês tenha mais sucesso aí para alcançar leads, né, e novos clientes. Então, o que que a gente vai aprender hoje? Eu coloquei aqui que a gente vai atualizar estratégia com tendências atuais de redes sociais e tráfego, definir pilares de conteúdos e formatos para o próximo trimestre, desenhar um funil de vendas simples e mensurável, que eu acho que a maior dificuldade acaba sendo essa parte de funil de vendas, e sair com um plano passo a passo de implementação. Então, no fim dessa reunião, vocês vão ver que eu vou disponibilizar um conteúdo para 14 dias. E também um conteúdo que refere-se a Setembro Amarelo. Então, é um complemento para que vocês possam produzir ali alguns conteúdos de conscientização para o Setembro Amarelo. Então, o que está em alta hoje para o nicho de Pilates? O que que a gente mais tem acompanhado ali nas redes sociais? Muitos vídeos curtos, que é aí já relacionado a Reels, TikTok, Shorts, que é para o YouTube, com foco em dor, solução e demonstração. Então, nada mais é do que falar da dor das pessoas, apresentar a solução através do Pilates e demonstrar isso através das aulas, tá? Social SEO, que significa, são palavras-chave nas capas, legendas, pergunta nos comentários, geotag e termos locais. Então, nada mais é do que usar palavras-chave, que são os famosos CTAs, para atrair esse público diretamente aí para o estúdio de vocês. Conteúdo de autoridade, que são as microaulas, explicações simples. O GC, que na verdade são os influencers, né? Que são produtores de conteúdos, que a gente chama de influencer aí nas redes sociais. Isso pode ser influencers pequeno, tá? Então não precisa se preocupar, preciso de um influenciador com X mil seguidores, nada disso. Vocês podem pegar quem está começando, que pode ajudar muito aí no espaço de vocês. Comunidade DM, que é o WhatsApp, DM como canal de conversação e nutrição. Então, hoje a gente vê muitos canais ali no próprio Instagram, que pode ser utilizado também para vocês produzirem ali alguns conteúdos. Lives e workshops, que é uma coisa que eu tenho sentido muita falta, que eu vejo que as pessoas estão cada vez fazendo menos e os que fazem estão tendo bastante resultados, porque antes havia uma disputa muito grande por lives e hoje em dia essa disputa já está sendo reduzida. E reaproveitamento, o que que é o reaproveitamento? Um único conteúdo, um único tema, ele pode servir para diversas coisas, seja para Reels, Carrossel, Stories, dá para vocês dispararem por e-mail, WhatsApp. Então, um único conteúdo pode ser reaproveitado de várias maneiras. Então, a primeira coisa que a gente colocou aqui é o posicionamento e proposta de valor, que nada mais é que a gente precisa ter clareza antes de querer escala. Então, a gente precisa primeiro trabalhar, ter a clareza do que a gente quer trabalhar antes de pensar em construir algo muito grande. Então, não adianta a gente querer muitos clientes se a gente não sabe quais são os clientes que a gente quer. Então, a gente tem que aqui ter uma definição de persona, tratar as dores deles, objetivos e objeções. Promessa central, então, qual vai ser a promessa que vocês vão trabalhar? Isso cada estúdio pode focar num público específico, pode focar em uma dor específica, em um problema que vai solucionar. Diferenciais, avaliação postural, instrutores certificados, turmas pequenas. Eu acho que essa questão de turmas pequenas é muito legal, porque as pessoas elas gostam desse atendimento mais intimista que o Pilates oferece, né? E também aqui o tom visual, que é um tom mais calmo, técnico, acolhedor, cores sóbrias e imagens reais. Então, é uma coisa que a gente já falou em aulas anteriores, que é se preocupar muito de como vai fazer a apresentação do espaço de vocês. Então, tem que ser muito assim. Preocupado em como que vai apresentar o espaço, onde você vai evidenciar os pontos fortes, esconder os pontos fracos, ninguém precisa ver ali os pontos fracos do estúdio, enfim, é sempre valorizar o que vocês têm de mais importante e de mais bonito no espaço, tá? Aqui alguns pilares de conteúdo. Problema. Quais são os pilares que vocês devem mais focar em trabalhar? No problema, então é falar sobre as dores, mitos e prevenções. Na prova, que é a credibilidade, nada mais é do que são os depoimentos, as provas reais, né, que a gente diz.
O processo, que é como funciona o estúdio, como funcionam as aulas. Pessoa é a marca humana, então é o que a gente chama de humanização, que as pessoas se conectam com pessoas, então de nada adianta ficar fazendo só posts estáticos, porque a diferenciação mesma vai acontecer no vídeo, quando alguém se apresenta, quando um instrutor aparece, é aí que está a diferenciação de vocês. E no pedido, que é a oferta, uma aula experimental ou uma avaliação gratuita, é onde você consegue aproximar o lead, tá? Mesmo, eu sei que tem algumas pessoas alguns estúdios que não trabalha com aula gratuita e está começando a cobrar um valor simbólico pela aula. É uma opção também, de trabalhar com um valor simbólico, mas é depois uma coisa que eu quero até ouvir de vocês, o que vocês sentem em relação a isso, porque a gente teve uma cliente que começou a cobrar um valor simbólico pela primeira aula de Pilates, deixou de ser gratuita e ela começou a não ter mais marcações. Então é uma coisa que tem que ficar atento. Se as pessoas pararem de marcar, é por conta desse valor, e aí é pensar em reconsiderar uma aula experimental. O SEO na prática nada mais é do que usar palavras-chave sempre já com os termos que vocês querem trabalhar. Então, a gente sempre diz que os começos ali do conteúdo, seja de vídeo, de posts, eles têm que ser conteúdos que chamem a atenção. Então, aqui eu coloquei capas já com os termos pilates para dor lombar. Ou seja, se eu tenho dor lombar, eu já vou identificar com conteúdo. Então, é sempre buscar aplicar essas condições que estão aqui, já no começo dos conteúdos, para falar direto com o consumidor final, direto com o público-alvo, com a sua persona. Então, pergunta fixada nos comentários é sempre uma boa também para ajudar as pessoas, né, a comentar mais, impulsionar as pessoas a comentarem ali no conteúdo. Acessibilidade, descrever o exercício e benefício. Isso aqui é mais para quando as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver ali o vídeo, elas podem usar a função de acessibilidade do próprio celular e conseguir entender do que é aquele assunto. Então, é sempre bom colocar ali na descrição o que é o exercício e qual o benefício. E geotag e hashtags específicas, que é colocar da onde que vocês são já na hashtag, para que vocês comecem a invadir aquela região ali com os conteúdos de Pilates de vocês. Aqui eu coloquei vídeos curtos que convertem. Então, aqui, basicamente, os vídeos curtos continuam sendo o maior conteúdo viral. Os carrosséis, eles estão voltando a ficar em alta também, mas a grande chance ainda está para o lado dos vídeos. Então, aqui, sempre um hook de até 2 segundos, já falando do tema principal. Isso aqui é nada mais é que o gancho, tá? Então, é o CTA ali que você já vai usar no começo do vídeo, a headline que vai atrair o seu público. Então, aqui, dor no ombro, um ajuste que alivia. Tá tendo muito conteúdo nesse aspecto e tem bombado muito, que é 2 exercícios básicos para tratar suas dor nas costas. Então, esse tipo de conteúdo tem ajudado muito nessa questão de viralização, porque no começo do vídeo ele já faz ali, fala da dor e já faz uma promessa. Então, você tem uma dor e eu vou te prometer aqui 2 exercícios que vai aliviar essa dor muito rápido. Então, isso é muito positivo. Que demonstração de 1 ou 2 exercícios com instrução clara. Prova, mini case, print de feedback, que nada mais é do que os próprios alunos comentando aí do que eles estão achando a aula, nada melhor do que um aluno real, né? E aqui eu até incluiria que vocês não podem esquecer do Google Meu Negócio. Então, eu não sei se vocês têm a prática aí de usar o Google Meu Negócio, mas o Google Meu Negócio é um grande facilitador nesse aspecto. Pedir para os alunos avaliarem lá. Então, quando avaliam com 5 estrelas, coloca uma avaliação positiva, o Google ele começa a recomendar também o estúdio de vocês na região quando as pessoas procuram. Então, isso acaba sendo muito, muito benéfico, tá? Aqui, alguns carrosséis educativos. Então, são mini aulas que geram salvamentos. Como que vocês podem elaborar esses conteúdos? Então, na capa, sempre falar da dor, né, do problema que a pessoa tem, e nas páginas seguintes falarem sobre o que é esse problema, quais os sinais desse problema, quais os erros são comuns, quais exercícios a gente pode fazer para melhorar esses problemas, quando procurar ajuda, e o CTA no final é sempre mais importante, que o CTA nada mais é do que chamar a pessoa para ir para o seu espaço, fazer uma avaliação, fazer uma aula gratuita, aí depende da oferta de vocês. Então, sempre preferir, né, uma chamada que já tenha textos grandes na capa para chamar atenção, de preferência imagens reais, mas se não tiver imagens reais, né, porque não conseguiu tirar imagens bacanas do espaço, pode usar de banco de imagens mesmo, mas que sejam imagens bonitas, que vai chamar a atenção das pessoas e levá-las para o espaço de vocês. E não pode mesmo esquecer do CTA, porque parece um pouco óbvio para a gente, que se a pessoa está vendo um post de Pilates dentro de um perfil de estúdio de Pilates,
que você está convidando ela para fazer Pilates, mas isso na cabeça do usuário não é óbvio. Então, você sempre tem que direcionar. No fim do carrossel, sempre coloca agente solo experimental, entre em contato conosco via direct aqui no Instagram, chame no WhatsApp, sempre dê a ação que ele tem que fazer após ver o seu conteúdo. Isso também vale para os vídeos, tá? Eu gosto muito da chamada de agende uma experiência, porque aí você deixa em aberto. Se vai ser uma experiência gratuita, se vai ser uma experiência paga, fica entendido que a pessoa pode vir, pode agendar, mas o que se vai ser pago ou não fica mais negociável assim na hora que ela vem falar com a gente, sabe? Eu gosto. E a experiência dá a sensação de um diferencial, né? Não é só uma aula, é uma experiência que você vai ter dentro do Pilates. Sim, sim. Eu gosto muito também, eu acho que é um passo que pode ser aí considerado nessa situação, né? Que principalmente nesses casos que não é gratuito, porque você consegue trazer o lead para perto de você e consegue negociar a aula, se ela vai ser paga, se vai ser um valor simbólico. Olha, o que eu já vi alguns estúdios fazendo também a sua primeira aula é uma aula que a gente cobra só um valor simbólico, por exemplo, sei lá, R$ 30. E você fechando o plano com a gente te reembolsa esse valor. Então, eu já vi alguns estúdios trabalhando dessa forma também, porque o cobrar pela aula experimental não é o fato só de cobrar. O que os estúdios relatam para mim é que, Audrey, agendei o cliente, ele não veio. E como o Pilates, ele funciona muito por horário, né? Não é tipo uma academia que ali tá chegando gente toda hora, o Pilates, ele é um atendimento mais individualizado, as pessoas acabavam perdendo de atender outras pessoas por conta de uma aula experimental que o cliente simplesmente não foi. Então, passaram a cobrar um valor simbólico e o cliente fechando ali com eles, o valor era reembolsado ou abatido da parcela do Pilates. Então, acho que assim, infinitas possibilidades para vocês trabalharem nesses casos e ver o que mais atende vocês. Então, aqui eu coloquei prova social que não soa vendedor. Então, é muito ruim quando eu mesmo não gosto. Quando eu chego numa loja para olhar e já tem a pessoa assim: o que que você quer? Você quer comprar? E não sei o quê, não sei o que lá. Tipo, às vezes eu só quero ver tranquila, na paz, e até eu quero comprar, mas eu quero ver na Santa Paz de Jesus Cristo e depois definir e comprar. Então, eu acho que esse vender sem parecer vendedor é muito, muito bacana. Então, aqui eu coloquei: transforme clientes em mídia. Então, nada melhor, o melhor marketing que a gente diz que funciona é o marketing do boca a boca, que é o marketing de indicação. Então, nada melhor do que ter os próprios clientes avaliando o estúdio de vocês e trazendo outras pessoas para perto. Basicamente, os próprios clientes acabam vendendo o espaço, o estúdio, as aulas, enfim. Então, isso é muito bom. Então, pode ser trabalhado tanto com imagens estáticas, como está aqui, uma foto da pessoa e um depoimento dela ao lado, soa muito mais real do que simplesmente pôr só o comentáriozinho lá numa caixinha, ou a preferência é por vídeo. Sempre focar em vídeo, que o vídeo é o que está dando mais resultado. Oi, gente. Aqui já começou até um vídeo que não era para ter começado, vou voltar nele. É o que eu falei sobre pequenos influenciadores. Esse cliente de Pilates é um cliente nosso e ela chamou uma influenciadora, que é uma rainha de bateria, e ela foi lá fazer uma aula de Pilates e fechou uma parceria com eles. E eu achei super legal o vídeo. Eu vou mostrar para vocês, basicamente, como que seria legal vocês pegarem alguns pequenos influencers locais para divulgar o espaço de vocês. Eu vou colocar esse vídeo aqui como um exemplo, tá? Peraí, deixa eu voltar. Oi, gente. Vem viver essa experiência comigo no Estúdio Vital. Super aconchegante, ideal para você sair um pouco da rotina, cuidar da mente e do corpo. Aqui tem Pilates e Yoga. E hoje a minha modalidade escolhida foi o Pilates. Vocês sabem que eu estou sempre com o corpo em movimento. E o Pilates vai me ajudar muito na minha mobilidade e flexibilidade no dia a dia. Devagar. Galera, e essa foi a minha experiência aqui no Estúdio Vital. Se você é da região de São Mateus, marque sua aula também e venha viver essa experiência. Eu amei. Beijo.
O áudio saiu aí para vocês? Beleza, fechou. Eu sim. Tá. Eu achei que foi muito legal essa iniciativa, era uma coisa que a gente já estava conversando muito com ela, né? Se ela não conhecia aí alguns pequenos influenciadores para divulgar a marca, porque isso acaba fazendo uma diferença muito grande. Porque a pessoa, às vezes, ela tem ali uma quantidade de seguidores, se já é maior do que o que tem no seu perfil, já pode agregar. Considerando que tem que ser uma pessoa que está ali próximo da sua região. Não adianta tu ser de São Paulo e pedir para uma pessoa que é do Rio de Janeiro, foi lá, passou por São Paulo fazer uma divulgação. Então tem que ser uma pessoa mais local e acaba dando muito resultado, porque posta com conteúdo como colaborador, então entra nos dois perfis e aí acaba atraindo muita gente nova para o perfil, muitas pessoas interessadas. Então, isso eu acho muito legal vocês aí pensarem. E aí podem haver várias formas de negociação. Tem influencers que, por exemplo, aceitaria fazer o Pilates em troca da divulgação. Então, isso há várias formas de trabalhar. E vocês veem a melhor forma, mas isso aqui dá muito resultado. Aqui eu coloquei também um outro ponto que são as lives e workshops rápidos, que são ensinos que vira demanda, frequência de 2 vezes no mês, de 20 a 30 minutos, e tratar dores, né, que os clientes mais se queixam para vocês. Então, dor lombar no escritório, ombro de tenista, por exemplo, postura no teletrabalho, que é o home office, 3 dicas, perguntas frequentes que as pessoas fazem. Então, isso aqui acaba sendo muito positivo, porque parece que não, mas cada vez mais as pessoas elas têm se interessado no assunto e eu vejo que não está tendo tanta procura. Eu digo isso que eu tenho um outro cliente de Pilates que a plataforma que ele tem chama Pilates em Casa. E esse cliente ele tem live todos os dias. E essas lives dele ele faz com as pessoas tudo online. Ele ganha dinheiro só no online, ele não tem mais um estúdio físico. E ele dá aula para senhorinhas que paga a aula para ele ali no Zoom, 1 hora por dia. E entra todo mundo na sala, não é uma aula exclusiva, então entra todo mundo na sala. Então, se a gente conseguir aumentar esse sentimento de comunidade ali, por exemplo, no Instagram, abrir lives falando, tem que tudo ser divulgado antes, tá? Não é simplesmente, ai, tô aqui à toa, vou abrir uma live agora ensinando, dicas para dor na lombar. Quais exercícios posso fazer para dor na lombar? Não, não pode ser um conteúdo assim decidido na pressa. Tem que ser um conteúdo planejado, programado, divulgado. Então, vamos fazer uma live? Vamos. Que dia? Segunda-feira que vem. Então, tá bom. Que horas? Tal horário. Começa a divulgar na semana através de Reels, através de carrossel, através de post estático, nos stories. Chama as pessoas para live. Chega, abre a live, passa o conteúdo, salva o conteúdo depois da live e sobe como vídeo no Instagram. Então, se ter uma cadência nisso, cada vez mais pessoas vão procurar. E aí, na live também é sempre importante ressaltar o atendimento diferenciado que tem no estúdio. Então, por que que você tem que sair aqui também do Instagram e vir para o nosso estúdio fazer essa aula presencial? Então, é sempre pensar, em como converter essas pessoas interessadas no Pilates para aluno ali direto para o estúdio de vocês. Então, aqui, comunidade, DM e WhatsApp. É sempre colocar o link na bio direto para o WhatsApp, com opção de aula experimental ou de tirar dúvidas. Mensagens rápidas, que são respostas padrões com horários e endereços. Muitas vezes as pessoas elas querem saber o endereço ou saber horário, saber como funcionam as aulas. É legal já ter umas respostas padrão salvas para isso, para criar mesmo algo profissional, padronizado, para não responder para a Maria de um jeito, para o José de outro jeito. Enfim, eu tenho até uma cliente aqui que é aqui de Portugal, que uma cliente, ela passou um valor, aí para outra cliente que falou que estava com um probleminha e tal, aí ela foi, passou um valor mais em conta, só que aí as duas clientes são amigas, e aí acabou que nenhuma fechou com ela porque acharam que ela agiu de má fé. Então é sempre bom padronizar, principalmente se é questão de preço, se vai fazer alguma diferenciação para a pessoa, que seja uma coisa assim muito bem pensada para também não trazer nenhum problema. É, Deixa eu me ver. Tráfego pago em 3 camadas. Então, aqui, do descobrimento ao agendamento. Topo, meio e fundo de funil. Como a gente pode fazer essa distribuição para que atraia as pessoas aí para o negócio de vocês? Eu não sou especialista em tráfego, então eu sempre converso aqui com os meninos, né? Eu entendo como funciona, mas o tráfego mesmo eu não faço. Mas eu imagino aí que alguns de vocês devem fazer o impulsionamento ali no Instagram,
que é mais fácil do que fazer o tráfego, são coisas diferentes, tá? O impulsionar é completamente diferente de fazer o tráfego pago. Então, quando vocês fazem ali, por exemplo, o impulsionamento, de qualquer forma, vai ter o topo, o meio e o fundo de funil. Vocês vão estar falando ali para alguém. Então, se é o topo do funil, vocês vão estar falando ali com pessoas, mostrando vídeos de dor, mas não levando diretamente para o Pilates. Por exemplo, eu posso fazer um vídeo falando: nossa, se você está com dor nas costas, você está trabalhando muito, você pode fazer alguns exercícios, mas eu não estou trazendo ele literalmente para o Pilates. Agora, se eu começo um vídeo falando assim, o Pilates vai resolver sua dor nas costas, eu já quero mais um público que está aqui no fundo do funil, que é um público que ele já está pensando no Pilates. Então, quando a gente diz de topo, eu falo do problema e deixo a solução no fim. Quando eu falo de fundo do funil, eu já falo do fim, que é a solução para aquela dor que é o inicial. Então, é meio que uma inversão de comportamento ali na cabeça do usuário. Então, é sempre importante pensar em qual vai ser a ação que vocês vão fazer ali de impulsionamento na rede social, para quem vocês querem falar. Se é para o desconhecido, se é para uma pessoa que nem pensou que o Pilates pode resolver a dor, ou se é para uma pessoa que já tenha consciência. Eu sempre oriento a trabalhar das duas formas, porque vocês acabam atraindo quem está lá em cima, né? Quem ainda nem pensou ainda no Pilates, mas também para quem já tem essa consciência, de que o Pilates vai mudar a vida deles. Então, é bom trabalhar sempre no funil de forma completa. E aqui, criativos de alta performance. Então, como que vocês podem trabalhar com criativos de alta performance? Momento em aula, com alunos felizes praticando exercício. Dor e alívio, 3 sinais de que o seu ombro precisa de pilates, mais um exercício. Ops, peraí que voltou. Prova e autoridade. Como avaliamos sua postura em 10 minutos? Isso aqui é muito legal, porque muitas pessoas têm a postura incorreta e não sabem. Então, é legal mostrar como que vocês fazem uma avaliação, como que vocês dão um diagnóstico, um treino, por exemplo. Se eu chego com uma dor no joelho, quais exercícios vocês sabem que é melhor para mim, quais vão funcionar. Então, é legal sempre trazer isso ali para as pessoas. E uma oferta sutil, que é um tour do estúdio, mais o convite para conhecer o estúdio gratuitamente. Então, mostrar o espaço também é fundamental para as pessoas elas verem o ambiente que vão treinar, se sentirem acolhidas, vocês aparecerem, isso é sempre muito importante. Aqui eu trouxe alguns roteiros prontos de Reels e que dá para usar também no TikTok. Tudo que vai para Reels no Instagram, eu sempre aconselho a jogar no TikTok também, tá? Então, às vezes você acha que uma coisa vai virar no Instagram, não vira e no TikTok vira. Então, aqui eu coloquei alguns roteiros, eu não vou ficar lendo os roteiros, porque são coisas que é para vocês mesmos lerem depois e pôr em prática. Então, aqui são são 6 scripts de vídeos para vocês gravarem. Então, isso aqui sim é uma coisa que dá para fazer assim, tô à toa agora. Vou gravar aqui um vídeo falando sobre dor na lombar ao acordar. Ou vou fazer aqui um tour de estúdio e vou colocar uma chamadinha no final. São coisas que vocês conseguem fazer rápido, são roteiros prontos e rápidos que vocês conseguem fazer aí no dia a dia de vocês. Então, eu trouxe aqui 6 roteiros. No mês que vem eu quero saber se vocês conseguiram aplicar algum, se isso aqui ajudou, tá? Aqui, um calendário editorial de 30 dias. Uma cadência simples e sustentável. Vocês podem se programar para fazer, por exemplo, 2 Reels por semana, um carrossel por semana, Stories tem que ser diário, porque ele dura só 24 horas, uma live quinzenal ou mensal e um post de oferta por semana, ou seja, reforçando a aula experimental ou avaliação gratuita. Se vocês tiverem essa consciência semanal, na cabeça de vocês, essa semana eu tenho que fazer 2 Reels, um carrossel, stories diariamente, uma live a cada mês ou uma quinzena e um post de oferta. Se vocês colocarem esses conteúdos como lei, vocês vão ver que vão ser muito fáceis de serem desempenhados. Se não conseguir fazer 2 Reels por semana, começa com um Reels por semana, mas faz. É melhor começar e fazer do que não fazer. Às vezes a gente deixa de fazer, consegui fazer o Reels essa semana e não fiz o carrossel. Não tem problema, semana que vem tenta de novo. O importante é não desistir de produzir os conteúdos. Workflow semanal. Como que pode ser essa produção de conteúdo? Separar os dias da semana. Então, por exemplo, na segunda-feira eu vou fazer as pautas e os roteiros, os conteúdos. Na terça eu vou fazer a gravação. Em 1 hora vocês conseguem gravar 2 vídeos tranquilamente. Na quarta dá para editar e pensar nas legendas aí dos conteúdos. Na quinta, programa as artes. E na sexta já faz análise de métrica mais ajustes. Essa análise de métricas não dá para analisar uma publicação que foi feita ontem, por exemplo, mas sempre analisa uma semana atrás, que aí fica mais fácil de vocês conseguirem medir as estatísticas.
E os papéis, responsável por social, responsável por DM, WhatsApp e tráfego. Então, vocês acabam ali sendo responsáveis em gerenciar toda essa equação aí do workflow semanal. Aqui eu trouxe algumas métricas que importam, que são coisas para vocês olharem quando vocês forem analisar as métricas ali do Instagram, quando faz uma postagem. Todo Instagram que vocês tiverem aí do estúdio tem que ser um Instagram, uma conta comercial ou de criador de conteúdo para que vocês consigam analisar essas métricas. E aqui são algumas métricas que são para vocês terem atenção e ver aí se o conteúdo está performando, se o conteúdo está legal para aquele público ou não. Então, são as métricas que vão entregar. Se você viu que o conteúdo teve um alcance muito maior, significa que é naquele caminho que você deve continuar a produzir os outros. Aqui, passo a passo de implementação em 14 dias. Eu coloquei aqui um passo a passo para vocês terem já uma programação diária, que eu acho que isso aqui facilita bastante, porque quando a gente diz tem que produzir conteúdo, a gente já dá uma surtada pensando que tem que produzir tudo em um dia. Então, não. Se a gente distribuir isso em 14 dias, fica tranquilo, fica leve, todo mundo consegue fazer. Aqui tem um playbook de respostas rápidas. Eu já trouxe para vocês um playbook de respostas rápidas, de objeções. Eu acho que isso aqui sempre ajuda. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada aí constantemente por vocês para pensarem principalmente nas objeções, porque a pessoa, depois de saber o preço, aí vem as objeções, né? Do porquê que ela não vai conseguir ir, do porquê não quer, ou ela simplesmente some. Então, é sempre legal pensar em como reverter esses leads. Alguns exemplos de legenda. Eu trouxe aqui também para vocês darem uma analisada. Eu já vou mandar, ao fim dessa reunião, esse documento para a Luma, porque aí por ele vocês já vão ter todos esses conteúdos para trabalhar, principalmente o que eu quero chegar, que é o calendário ali para os próximos dias. Aqui são algumas ideias de ganchos, que é o que eu falei sobre começar forte nos primeiros 2 segundos. Então, se você sente dor em qual atividade? Se você sente dor nas costas ao acordar, se você sente dor nas costas ao agachar, se você sente dor nas costas ao deitar, enfim, dá para trabalhar de diversas formas. Aqui, ofertas que converte. Não necessariamente quando a gente diz em oferta, a gente fala em desconto, em valor, em preço. Então, o que que pode ser oferecido como oferta? Aqui eu coloquei algumas sugestões. Então, desafio de 7 dias de mobilidade. Isso aqui dá para ser feito através da internet. Então, imagina, abrir uma live ali durante 7 dias, fazendo exercício de mobilidade, flexibilidade. Eu acho que isso aqui ajuda bastante. Pacote de início, 2 semanas com acompanhamento exclusivo, então com uma atenção mais próxima da pessoa. Indique um amigo, ambos ganham uma sessão extra ou ganham uma aula extra, uma aula na semana. Às vezes a pessoa fechou só 2 aulas por semana, então você vai ter direito a vir mais uma vez essa semana. Enfim, são ofertas que não mexem no preço, mas na cabeça do usuário ali final ele sente que ele está ganhando com isso. Biblioteca de conteúdos. Então, é o que eu disse já sobre reutilizar o conteúdo. Então, eu falo sobre dor no ombro ao usar o computador. Eu falo isso de várias formas. Eu falo isso no Reels, no Carrossel. Eu abro um Stories com enquete sobre isso, de perguntas e respostas. Ainda gero um PDF sobre esse assunto e mando para as pessoas no direct e no WhatsApp. Então, um único conteúdo, se ele deu certo. Por exemplo, Audrey, vi que quando eu falo de dor nas costas, esse post bomba. Então, use esse conteúdo de dor nas costas de várias formas diferentes para atingir os públicos aí de formas diferentes também. Então, aqui tem os próximos passos e responsáveis, que é basicamente aqui o planejamento de 14 dias para destravar. Então, como que eu fiz aqui? Eu separei os 14 dias com ideias já para vocês porem em prática. Então, aqui vocês vão ver que tem Reels, tem Carrossel, tem Stories, tem o post de oferta que eu falei. Então, basicamente, um guia aqui completo para que vocês consigam trabalhar durante esses 14 dias, tá? Se não conseguir começar hoje, começa amanhã, mas segue aqui os 14 dias. Se conseguir iniciar já hoje, é ótimo, que já chega no fim do mês, já começa Setembro Amarelo, e aí já vem a outra programação, que é de Setembro Amarelo, até a gente ter a nossa próxima reunião. E aqui, o mês de Setembro Amarelo, a gente fala sobre conscientização da saúde emocional, que é a preservação pela vida e o combate ao suicídio. Então, eu trouxe aqui alguns conteúdos também para vocês trabalharem no mês. Então, aqui tem dicas de Reels, Carrossel. Eu trouxe 8 conteúdos. Então, no fim da reunião, eu já vou mandar esses conteúdos aqui para a Luma, que aí ela já passa para vocês, que vocês podem trabalhar em cima deles, tá?
E desses conteúdos, Luma, não sei se você está ouvindo, mas se tiver, se você quiser que a gente faça por aqui, já deixe pronto alguns conteúdos desses que eu sugeri, por exemplo, de carrossel, você me avisa que a gente já deixa pronto para eles começarem o mês de setembro com esses conteúdos em mão, tá? E antes de mais nada, não surtem. Eu sei que parece que eu falei muita coisa, mas não é. São coisas que vocês já vêm ouvindo de mim aí há algum tempo, então eu venho mais aqui no intuito de reforçar. Meu intuito é sempre facilitar a vida de vocês aí nesse aspecto, é sempre de trazer ideias. E vocês também têm aí um canal aberto direto aí com a Luma para pedir também alguns conteúdos que vocês querem que a gente traga por aqui. Então, se vocês quiserem, por exemplo, que na próxima reunião a gente traga tráfego, falando mais de tráfego, vocês podem sinalizar ela, que ela me passe e a gente planeja aqui a reunião, porque de fato a intenção é ajudar, tá? Então é isso, a nossa reunião de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu já vou enviar o material aqui para a Luma. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. A nossa reunião vai cair em 1 minuto, mas se alguém tiver dúvida, a gente abre um novo link para tratar essas dúvidas aí. Quero ouvir de vocês. Todo mundo entendeu tudo, então? Mari não quer falar nada. Tá todo mundo muito quieto, todo mundo almoçando, né? Bom, gente, então é isso. A reunião vai encerrar. Eu agradeço aqui pela atenção de vocês e qualquer dúvida mandem para a Luma, tá bom? Eu vou mandar o material. Se precisarem de algo que complemente também, estamos